Entrando na terceira dimensão. O que torna os jogos 3D especiais? Os videogames sempre nos transportaram para outros mundos. Mas os jogos 3D adicionam uma nova camada de imersão. Eles nos permitem experimentar esses mundos de uma perspectiva totalmente nova. Em vez de apenas olhar para uma tela plana, sentimos como se estivéssemos dentro da ação. O que torna os jogos 3D únicos é a sua capacidade de simular profundidade e espaço. Ao contrário dos jogos 2D, que são limitados a um plano reto, os jogos 3D permitem que os jogadores se movam em todas as direções. Essa liberdade de movimento cria uma experiência mais realista e envolvente. Pense em explorar uma paisagem vasta e detalhada em um jogo como The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ou imagine-se pilotando uma nave espacial através de um campo de asteroides em Star Wars X-Wing. Essas experiências só são possíveis no reino dos jogos 3D. A evolução dos jogos 3D tem sido uma jornada longa e fascinante. De gráficos simples de wireframe a ambientes incrivelmente realistas, os jogos 3D percorreram um longo caminho. Vamos mergulhar e explorar essa história emocionante. Primeiros passos em 3D. Experimentos iniciais. 1970-1980. Os primeiros jogos 3D eram rudimentares para os padrões atuais. A tecnologia limitada significava que os gráficos eram básicos, muitas vezes usando formas simples e wireframes para representar objetos. No entanto, essas primeiras tentativas lançaram as bases para tudo o que se seguiu. Um jogo pioneiro foi Maze War, criado em 1973. Este jogo, jogado em primeira pessoa, desafiava os jogadores a navegar por um labirinto e atirar em seus oponentes. Foi um conceito inovador, demonstrando o potencial dos ambientes 3D nos jogos. Outro título notável foi Battlezone, em 1980, um jogo de arcade que colocava os jogadores no assento de um tanque. O jogo usava gráficos vetoriais para criar um campo de batalha em wireframe, simulando uma perspectiva 3D. Battlezone foi um sucesso, provando que os jogos 3D poderiam ser comercialmente bem-sucedidos. Esses primeiros jogos, embora simples, foram passos importantes. Eles mostraram que os jogadores estavam ansiosos por experiências imersivas e motivaram os desenvolvedores a expandir os limites do que era possível em 3D. Tomando forma, o 3D encontra seu lugar, final dos anos 80. Com o avanço da tecnologia no final dos anos 80, o mesmo aconteceu com os jogos 3D. Os jogos começaram a incorporar gráficos mais detalhados e animações mais suaves. Os desenvolvedores experimentaram novas técnicas para criar mundos 3D mais convincentes. Uma inovação fundamental durante essa era foi a introdução de polígonos preenchidos. Ao contrário dos gráficos de wireframe anteriores, os polígonos preenchidos permitiam objetos visualmente mais atraentes e realistas. Jogos como Star Fox no Super Nintendo Entertainment System exibiram essa tecnologia, cativando os jogadores com seu combate espacial em 3D. Outro desenvolvimento importante foi a ascensão dos jogos de plataforma 3D. Jogos como Alpha Wave, em 1990, permitiram que os jogadores explorassem ambientes 3D com mais liberdade do que nunca. Esses jogos abriram o caminho para jogos de plataforma 3D icônicos, como Super Mario 64 e Crash Bandicoot nos anos seguintes. O final dos anos 80 foi uma época de progresso significativo para os jogos 3D. Os desenvolvedores estavam refinando suas técnicas e ultrapassando os limites do hardware. O palco estava montado para uma revolução no início dos anos 90. Seção 4. A explosão dos polígonos. Uma nova era do 3D. Início dos anos 90. O início dos anos 90 marcou um ponto de virada nos jogos 3D. Os avanços nos gráficos de computador, particularmente a adoção generalizada da modelagem poligonal, revolucionaram a indústria. Os jogos tornaram-se mais detalhados e imersivos do que nunca. Um dos jogos mais influentes desta era foi Virtua Racing, de 1992. Desenvolvido pela Sega, Virtua Racing utilizou polígonos para criar carros e pistas de corrida suaves e realistas. Seu impacto foi significativo, inaugurando uma nova era de jogos de corrida em 3D.
Outro título inovador foi Alone in the Dark, também de 1992, um jogo de terror de sobrevivência pioneiro. Ele apresentava personagens e ambientes poligonais, criando uma atmosfera arrepiante e imersiva. Alone in the Dark demonstrou o potencial dos gráficos 3D na narrativa e na jogabilidade que define o gênero. O início dos anos 90 provou que os jogos 3D vieram para ficar. O uso de polígonos tornou-se o padrão, expandindo os limites da fidelidade visual e abrindo caminho para jogos ainda mais impressionantes nos anos seguintes. Seção 5. PlayStation e PC dão um salto. O 3D torna-se padrão, meados dos anos 90. Os meados dos anos 90 viram o lançamento de novos consoles de jogos poderosos, como o Sony PlayStation, e a ascensão de computadores pessoais cada vez mais capazes. Esses avanços no hardware permitiram que os desenvolvedores criassem jogos 3D ainda mais complexos e visualmente deslumbrantes. O PlayStation, em particular, teve um profundo impacto na paisagem dos jogos. Sua tecnologia de CD-ROM permitiu jogos maiores e mais detalhados do que nunca. Títulos como Tekken 3 e Gran Turismo mostraram a capacidade gráfica do console, expandindo os limites do que era possível em jogos de luta e corrida em 3D. No PC, jogos como Quake e Tomb Raider foram além dos limites com seus impressionantes gráficos 3D e jogabilidade inovadora. Quake revolucionou os jogos de tiro em primeira pessoa, com sua ação acelerada e ambientes totalmente em 3D. Tomb Raider apresentou ao mundo Lara Croft, um ícone dos jogos que navegava por tumbas e ambientes 3D complexos. Os meados dos anos 90 solidificaram o domínio dos jogos 3D. O PlayStation e o PC tornaram-se paraísos para experiências 3D imersivas, estabelecendo um novo padrão para a indústria. Seção 6. Refinamento e evolução. O 3D amadurece. Anos 2000. Os anos 2000 testemunharam um período de refinamento e evolução nos jogos 3D. Os gráficos tornaram-se mais realistas. Os motores de física adicionaram uma nova camada de imersão. E os desenvolvedores continuaram a expandir os limites do que era possível em mundos 3D. O lançamento do PlayStation 2, Xbox e GameCube trouxe ainda mais poder ao mercado de consoles. Esses consoles permitiram jogos maiores e mais detalhados com iluminação avançada e efeitos especiais. Jogos como Grand Theft Auto 3 e Halo Combat Evolved estabeleceram novos padrões em jogabilidade de mundo aberto e experiências multijogador online, respectivamente. No PC, as placas gráficas continuaram a melhorar a uma taxa impressionante. Jogos como Half-Life 2 e Far Cry mostraram a incrível fidelidade visual alcançável em PCs de última geração. Esses jogos apresentavam ambientes deslumbrantes, física realista e personagens memoráveis, confundindo ainda mais as linhas entre jogos e realidade. Os anos 2000 provaram que os jogos 3D tinham amadurecido. A cada ano que passava, os jogos se tornavam mais impressionantes, oferecendo aos jogadores experiências cada vez mais imersivas e inesquecíveis. Seção 7. O presente e o futuro. Para onde os jogos 3D estão indo? Hoje, os jogos 3D estão mais avançados e acessíveis do que nunca. Consoles poderosos, PCs de última geração e até dispositivos móveis são capazes de fornecer gráficos 3D impressionantes e experiências de jogo imersivas. A realidade virtual, ou VR, e a realidade aumentada, AR, estão levando os limites da imersão ainda mais longe. Os fones de ouvido VR, como o Oculus Rift e o HTC Vive, transportam os jogadores para mundos 3D totalmente realizados, permitindo que eles interajam com seu ambiente de maneiras sem precedentes. Jogos de AR como Pokémon GO sobrepõem objetos digitais ao mundo real, criando experiências de jogo únicas e envolventes. Olhando para o futuro, podemos esperar que os jogos 3D continuem evoluindo em um ritmo acelerado. Novas tecnologias como o Ray Tracing, que simula a maneira como a luz se comporta no mundo real,
já estão criando gráficos ainda mais realistas e imersivos. A inteligência artificial, ou IA, também está desempenhando um papel cada vez mais importante no desenvolvimento de jogos, criando oponentes mais inteligentes e desafiadores. As possibilidades dos jogos 3D são ilimitadas. À medida que a tecnologia continua avançando, podemos esperar experiências de jogo ainda mais imersivas, envolventes e alucinantes nos anos que virão.